Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o ministro da Defesa José Múcio, hoje numa entrevista, numa coletiva de imprensa, ele teceu algumas críticas ao Lula. Ele falou que não foi fechado um acordo do Exército com Israel, que eu acho que era para adquirir equipamentos militares, porque por causa de uma questão ideológica, porque Israel venceu a licitação, mas o governo barrou, e o segundo colocado, o TCU, não aprovou. Então, por enquanto, não vai ter negócio nenhum. E outra foi a questão lá dos alemães, que o Brasil ia fornecer material bélico para a Alemanha, eu acho que eram caças, aviões. Mas, para quem não sabe, o Brasil fabrica muito aviões, tá? Até para os Estados Unidos. Mas aí também o governo vetou, porque o governo entendeu que esses caças seriam usados para depois ajudar a Ucrânia a se defender da Rússia. E o mais louco disso tudo, pessoal, é que o Múcio tem razão, tá? Dessa vez ele está completamente certo. Eu sei que muitas pessoas vão falar que o Múcio é traíra, que não sei o quê, blá, blá, blá. Bom, o Múcio não é ideológico, tá? Ele só foi colocado ali no Ministério da Defesa, depois daquela tentativa de golpe, para tentar fazer uma ponte entre o governo e os militares. Porque os militares não queriam o Lula como presidente, e tinham muitos militares envolvidos lá no golpe do Bolsonaro. Então ele era um nome que agradava aos militares, e também agradava o governo, porque é um cara que sabe dialogar com ambas as partes, tá? Agora, o interesse do Múcio é com relação aos militares, a defesa. E essa questão de ideologia, pessoal, é uma coisa que o PT é criticado desde o primeiro mandato do Lula. Como eu sempre digo aqui no canal, países não podem ter amizade, países têm interesse. Não importa se o país é capitalista, se é comunista, se é nazista, se é não sei o queísta, anarcocapitalista, foda-se. Você vai fazer negócio com esses países visando o interesse do seu país. Vai trazer algum benefício para o seu país? Vai. Vender caça vai trazer dólar para o Brasil. Então, para que vetar só por uma questão ideológica? E outra, o Lula fala que o Brasil é neutro na questão da Rússia e da Ucrânia. Mas esses aviões, eles seriam para a Alemanha, e mesmo se a Alemanha cedesse para a Ucrânia, é para autodefesa, não é para ataque. Eles não iam atacar o território russo porque não é permitido aos ucranianos atacarem a Rússia com esses equipamentos que eles recebem de países estrangeiros. Então, por que vetar um negócio desse? Isso mostra que ele claramente está sinalizando que ele apoia mais a Rússia nesse combate do que a Ucrânia. O que coloca o Brasil numa posição oposta às potências ocidentais e uma posição estranha. Porque por mais que a gente entenda os motivos de Vladimir Putin, tal, aquela questão de OTAN, tudo aquilo, mas foi a Rússia que invadiu um país independente, soberano. Na verdade, quem está sendo imperialista nessa história toda é a Rússia. A Rússia parece que quer voltar a fazer a antiga União Soviética, pegando aqueles estados satélites que eram deles de volta. Então a Rússia começou a invadir a Ucrânia, já não é de hoje, e a Ucrânia tem o direito de se defender. Não é porque a Rússia é uma superpotência que os ucranianos vão ficar de braço cruzado e falar, pode levar tudo, é tudo de vocês. Não, pessoal, isso aí não existe. E a questão de Israel é a mesma coisa, pessoal. Nós temos negócios com Israel, sim. Israel tem um dos exércitos mais poderosos do mundo e é o exército que mais investe em tecnologia. Então, se Israel pode oferecer alguma coisa que seja tecnologicamente melhor para o Brasil, nós podemos absorver essa tecnologia. Para que vetar um negócio desse? Ah, porque Israel é genocida, que não sei o que, blá 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 blá. Gente, eu não vou nem discutir essa questão de Israel e Palestina aqui de novo, sabe, no canal, porque isso aí para mim realmente já deu, sabe? Eu acho que a esquerda ela tem uma pauta bem maluquinha que vai queimar o filme da própria esquerda nas eleições, tá? Escuta o que eu tô falando. Aliás, eu já falo isso já há anos aqui no canal. Essa pauta ideológica da esquerda, em vez de interesses nacional, é isso que faz a esquerda ficar com essa pecha de governar por ideologia. Aí depois sobe um outro bobalhão que nem o Bolsonaro ao poder, aí o pessoal acha ruim. A verdade é essa. Tanto que o Lula só é presidente do Brasil graças aos Estados Unidos. Ah, Estados Unidos imperialistas, morram! Hoje eu vi um cara postando no Twitter, que o Twitter voltou hoje, que ele tá pouco se fudendo para aquele furacão Milton, né, que é um F5 que vai atingir a Flórida, que ele quer que aquele furacão destrua tudo e mate o máximo de americanos possíveis. Sendo que a gente está falando de um fenômeno natural. É um furacão, uma mudança climática que está acontecendo. Mas o anti-americanismo do cara é tão grande que ele está pouco se importando com inocentes, mulheres, crianças, bebês, idosos, pessoas que têm uma vida inteira naqueles lugares, que vão perder tudo e vão perder até as vidas. Ele quer que o furacão devaste tudo, porque o sentimento anti-americanista é mais forte do que ter empatia com pessoas que não tem nada a ver com isso. Engraçado que a pessoa tem empatia pelos mortos lá que Israel está causando lá no Oriente Médio, mas não tem empatia nenhuma se os mortos forem, por exemplo, americanos. Isso que mata a esquerda, pessoal, sabe? Essa ideologia maluca, radical, extremista, é que faz a esquerda depois de derretendo aos poucos, e eles não sabem por quê. Vai ser completamente desumano isso. Você não deve desejar a morte nem do seu pior inimigo. Eu aprendi isso desde criança. Nunca deseja a morte nem do seu pior inimigo. Até porque os americanos, que eles odeiam tanto aí, ficam me postando nas redes sociais, o Lula só é presidente por causa dos americanos. Quando o Bolsonaro perdeu as eleições, o Bolsonaro estava tentando dar um golpe, ele estava conversando com os generais. Ele fez uma reunião com o chefe dos 3 comandos, Exército, Aeronáutica e Marinha. O da Marinha era o mais empolgado para dar o golpe, né, aquele tal de Garnier.
Até porque ele não era para ser chefe da Marinha. Ele foi elevado pelo Bolsonaro, que nem o Hugo Chávez fez na Venezuela, só para apoiar ele, porque o cara era bolsonarista. O Hugo Chávez fez o mesmo na Venezuela. E o único que disse não na reunião foi o chefe do exército, aquele tal de Freire Gomes. Ele falou, não, se o senhor insistir nisso, eu vou ter que prender o senhor. Porque na democracia, a gente não está aqui para dar golpe de Estado. Mas o Bolsonaro queria, porque queria dar golpe de Estado. Aí o Bolsonaro começou a assuntar com outros generais que eram mais bolsonaristas, que não queriam o Lula na presidência, se eles topariam dar um golpe. E muitos disseram que sim. Tanto que o exército está investigando isso a sigilo, o exército não quer que as pessoas saibam quem são ou quem está envolvido, mas tinha muito general envolvido no golpe. Aqui que o Biden fez, o presidente do terrível Estados Unidos. O Biden mandou o secretário de defesa dos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome dele aqui de cabeça agora, acho que é Anthony alguma coisa, ele veio até aqui o Brasil se reunir com os chefes das Forças Armadas. Nessa reunião, esse secretário de defesa americano falou, olha, nós não queremos um golpe de Estado, nós estamos lutando por democracia no mundo inteiro. Se o Bolsonaro der um golpe de Estado, todos os nossos acordos militares vão ser rompidos. Inclusive os exercícios em comum que nós fazemos, acordos militares, troca de tecnologia, tudo isso vai ser interrompido. Porque se o Biden já está com as sanções lá em cima da mesa, se o Bolsonaro der um golpe, já era, não vamos ter mais parceria com os brasileiros. Foi isso que pesou na decisão de muitos desses generais aqui, que também só vivem mamando aqui no Brasil, né? Não servem pra porra nenhuma, o Brasil nem tem guerra. Mas enfim, foi isso que pesou nas decisões deles. Eles falaram, não vale a pena a gente perder nossa carreira, nosso dinheiro, nossa mamata por causa do Bolsonaro. Porque se tem uma coisa que militar gosta é mamata, é dinheiro. Na época do Bolsonaro eles tinham prótese peniana, Viagra, boneca inflável, gel lubrificante, o verdadeiro kit gay estava com eles. Uma vez um avião da FAB foi usado para levar uma Playboy pro Braga Neto que estava na Amazônia. Quando o pessoal de Manaus lá estava sem oxigênio, eles não usaram nenhum avião da FAB para ajudar. Agora para levar uma revista Playboy para um general broxa bater uma, a FAB foi imediatamente. Então eles viram que se acabasse esses contratos, eles iam ter dificuldades financeiras, eles iam perder muita mamata deles. Fora que o Brasil ia sofrer sanções econômicas, não só dos Estados Unidos, mas da Europa e países aliados. O Brasil literalmente ia quebrar, então aquela mamata deles de ter uma vidinha de luxo sem fazer porra nenhuma, também ia acabar. Foi por isso que eles não deram o golpe. Então se tem alguém que o Lula deveria agradecer por ser o presidente hoje do Brasil, é o Biden. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, americano. Isso esses anti-americanistas não falam. Se não fosse o Joe Biden, talvez o Bolsonaro e esses generais não iam se importar do que os americanos iam achar. Ia falar, talvez eles apoiem a gente, vamos dar o golpe. Teriam sim dado um golpe, o Lula não poderia ter subido a rampa nem assumido a presidência. O presidente até hoje ia ser o Bolsonaro. E aí como é que estaria o Brasil hoje? Imagina o Brasil hoje sob um Bolsonaro. O Brasil ia estar quebrado, ele ia falar, meu, a culpa não é minha, meu, tem a guerra da Ucrânia e a guerra de Israel, pô. Que não afeta em nada o Brasil, mas ele já jogava essa carta da Ucrânia quando ele era o presidente. Imagina como é que ia estar o Brasil hoje com essas mudanças climáticas se fosse o Bolsonaro o presidente. Meu, isso é normal, isso aí são lobistas. É um cara lá de bicicleta que tá queimando a Amazônia. Olha o Leonardo DiCaprio, meu, não posso fazer nada, meu. Ia continuar afrouxando as leis ambientais, é o que já tá ruim, ia ficar pior ainda. O Brasil hoje já estaria bem mais degradado se fosse o Bolsonaro o presidente. Então, pessoal, essa ideologia da esquerda que é extremamente anti-americanista, eles deveriam considerar um pouco essas questões também, sabe? Não ficar só nesse fanatismo ideológico. Porque se não fosse o Biden, o Lula talvez não fosse o presidente hoje, tá? E essa história de governar por ideologia também é completamente equivocado, pessoal. Porque se você ficar governando só por ideologia, você pode afastar aliados. Porque você começa a sinalizar para o cenário global que você tem um lado. Aí o Brasil deixa de ser aquele país imparcial, como o Lula sempre gostou de dizer, né, que o Brasil era um país imparcial, que não se metia em guerra nem em lados, mas o Brasil começa a aderir a um lado. Ali no caso do Oriente Médio, o lado do Brasil é contra Israel. E na Ucrânia é contra a Ucrânia. Por quê? Eu não sei. Até porque o Vladimir Putin ele tem um perfil mais de direita do que de esquerda. Apesar da Rússia ser considerada por muitos aí de esquerda, o Vladimir Putin é um conservador. Sabiam disso? Por isso que o Bolsonaro foi lá se encontrar com ele, depois de várias tentativas de se encontrar com o Biden não atendia nem o telefone do Bolsonaro, mas ele só foi na Rússia e na Hungria, que é um país vizinho ali também, que é de um ditador conservador, por causa do conservadorismo. O Vladimir Putin já proibiu gays em andar nas ruas, atividade pública, não sei o quê. Ele faz uma perseguição danada lá aos gays, a minorias, sabe, a mulheres. Ele é bem conservador mesmo, o Vladimir Putin. Ele tem um perfil mais parecido com o Bolsonaro do que com o Lula. Então eu não entendo porque a esquerda vê de tão bom no Vladimir Putin, se o Vladimir Putin é tipo um Bolsonaro que deu certo. É um Bolsonaro não babaca, digamos assim. Pelo menos ele conseguiu manter o governo dele. E a esquerda fica babando o ovo de um conservador, por quê? Quer dizer que aqui no Brasil nós repelimos o conservadorismo do Bolsonaro. Deus, pátria, família, aquela bobagem toda. Agora na Rússia nós veneramos um conservador. O Vladimir Putin já proibiu o TJ na Rússia.
Ele teve várias medidas aí, que eu não vou saber citar todas aqui de cabeça, que se assemelha até do Bolsonaro, do que o Bolsonaro queria fazer aqui. Então não faz sentido, né, pessoal, galerinha da esquerda, ficar essa veneração toda a um conservador, ainda por cima que invadiu um país independente, uma nação soberana que é a Ucrânia. Vamos pegar leve um pouco, porque senão isso aí vai acabar desandando. E se o Lula continuar governando assim com essa questão ideológica, quando chegar as próximas eleições, quer seja ele o candidato ou um sucessor dele, vão jogar tudo isso na cara dele. Ele tinha que pensar nisso, porque ele viu o último debate que ele teve com o Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro fez de merda foi jogado na cara do Bolsonaro. Agora, se o Lula seguir essa linha, quando for o próximo debate, pode ser ele o candidato, ou o Haddad, ou algum sucessor dele, a primeira coisa que vão perguntar para ele é isso: por que o Lula se alinhou a ditaduras comunistas e por que o Lula ficou babando o ovo desses ditadores, como Hugo Chávez, Putin e tantos outros por aí? O Brasil quer estar alinhado com essas ditaduras? Complicado, né, pessoal? Então acho que o Lula deveria ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Porque o antipetismo não acabou ainda não. Só aqui em São Paulo, vocês viram a eleição? O Marçal teve 1.700.000 votos, praticamente um terço do eleitorado aqui de São Paulo. É perigoso isso, pessoal. Então acho que a esquerda, inclusive vários setores da esquerda têm falado disso ultimamente, né? Eles têm falado que a esquerda tem que parar com pautas identitárias, como todes, essas bobagens todas, e a esquerda tem que voltar a se conectar com os pobres, com a periferia, com as pautas raízes da esquerda. Porque se a esquerda ficar seguindo pautas identitárias e ideológicas, como essa questão do Lula, a esquerda só vai se dar mal nas próximas eleições e vai cair, como é que eu vou dizer, vai cair vai cair a imagem da esquerda junto ao povo. A verdade é essa. Então a esquerda tem que parar com essas pautas ideológicas e entender que um Brasil, um país, tem interesses, não amizade, tá? Agora ficar babando o ovo de Maduro, de Putin, de tanta gente aí nojenta só porque é de esquerda, ou porque é anti-americanista, beleza, façam isso, esquerda. Depois não reclamem se vier um Tarcísio aí presidente, ou quem sabe um Chupetinha, ou um Gustavo Gaia, ou Eduardo Bolsonaro, depois não reclamem, tá bom? Então tá aí, pessoal, isso é uma reflexão aqui, tá, sobre as falas do Múcio. O Múcio realmente tem razão, a gente está perdendo um puta negócio por uma questão ideológica, 2 puta negócios, né, por uma questão ideológica do Brasil, enquanto que a Venezuela está lá oprimindo o próprio povo, o Brasil não faz nada para romper um contratozinho com a Venezuela, fica tudo de boa, né? Agora com a Alemanha e lá Israel, aí sim, aí não pode negociar com a Alemanha e Israel. Agora com a Venezuela pode, um país quebrado, falido, de um ditador vagabundo, aí com a Venezuela pode negociar. Aí depois não querem que a direita critique, né, pessoal? Então tá aí, quem gostou, comente aí o que achou. Considere dar um like no vídeo, tá? Que isso ajudou ao vídeo ter um pouquinho mais de alcance, engajamento. Se inscreva, se já é inscrito, ativa o bendito sininho, tá? Que o YouTube ultimamente anda bugado. Deixa aí sua opinião, que é muito válida também. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.